Boa noite, estudantes. Eu gostaria de conversar com vocês, iniciando para esclarecer que eu disponibilizei um conjunto de apostilas para vocês no Classroom, todas ordenadas a partir da apostila 1 até a apostila 6, e é um material que vai servir de base para que vocês possam, à medida do possível, estarem acompanhando as aulas em casa. Nesse material que eu preparei, que eu compilei de coisas que eu já tinha, estão conteúdos que vocês já estudaram, conteúdos que a gente já trabalhou em algum momento e alguns conteúdos que são novidades. O que acontece? A partir de então, eu vou postar para vocês atividades, vídeos, informações que dizem respeito às nossas aulas, e sempre que tiver uma atividade ou uma indicação, né, eu vou apontar, ó, isso está na apostila 2, isso está na apostila 1, está na apostila 4, na apostila 5, para que vocês, inclusive, possam já direcionar ou buscar mais rapidamente esse conteúdo. Ok? Espero que essa parte, então, introdutória seja mais tranquila a esse respeito. E dúvidas, vocês sabem que sempre podem me contactar. O segundo momento diz respeito ao que iremos trabalhar hoje. E eu quero dar uma atenção especial a um conteúdo que é bastante importante, não só nessa fase, mas nas fases posteriores dos estudos de vocês, se chama potências e raízes. O primeiro, é preciso que vocês entendam que esses conteúdos, potências e raízes, esse conteúdo, no caso, né, trata-se de operações inversas. A potência é a operação inversa da raiz e a raiz é a operação inversa da potência. Então é importante que vocês primeiro compreendam isso, e por isso que a gente acaba aqui falando deles de forma conjunta, tá? Porque a gente diz assim, por exemplo, que a raiz de 4 ela é igual a 2, se e somente se, é isso que significa esse símbolozinho, 2 elevado na 2 resultar em 4. Então, sempre que isso for verdade, né, a raiz de 4 será 2. E por que é dessa maneira? Porque dentro do estudo matemático, né, existem algumas premissas que precisam ser garantidas antes da gente começar qualquer coisa. Então é importante que a gente verifique essas condições, e uma raiz de fato ela só será a resposta, né? Será chamada de raiz se ela respeitar essa premissa que eu apontei para vocês aqui, tá? De admitir a sua inversa. Vou citar para vocês o caso que, vamos dizer assim, derruba esse axioma, que é o seguinte. Eu poderia perguntar para vocês, por exemplo, qual é a raiz quadrada de menos 4? Aí você poderia dizer assim, ora, professor, é possível que seja menos 2. Bom, supondo que isso de fato seja menos 2, você teria que admitir que menos 2 elevado ao quadrado resultasse em menos 4. Para você garantir a veracidade de que a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Mas o que ocorre? Aí a gente vai falar de potência. O que é uma potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, se eu pegar, ó, por exemplo, o menos 2, que era um possível resultado, elevar ele ao quadrado, implica em fazer menos 2 vezes menos 2. Você diria, ah não, professor, até aí tudo bem. De fato, elevar ao quadrado significa fazer ele vezes ele mesmo. Só que o que ocorre? Quando eu multiplico menos 2 por menos 2, da forma que está desenhado aqui, na multiplicação, assim como na divisão e na potenciação,
Vale a regra de sinais. E a regra de sinais que a gente já estudou, mas nunca é demais convencionar sobre ela, ela diz o seguinte, olha só. Se eu estiver multiplicando o sinal de menos pelo sinal de mais, eu vou obter uma resposta menos. Se eu estiver multiplicando o sinal de menos pelo sinal de menos, eu vou obter um sinal de mais. Se eu estiver multiplicando um sinal de mais por um sinal de menos, eu vou obter uma resposta menos. E se eu estiver multiplicando um sinal de mais por um sinal... Deixa eu só melhorar isso aqui um pouquinho. Esse sinal de mais aqui ficou horroroso. Sinal de mais por um sinal de mais, eu vou obter um sinal de mais. Alguns alunos dizem assim, nossa, professora, a tal de regra de sinal é muito difícil, eu tenho dificuldade para aprender ela. Dá uma olhada com calma para essas 4 multiplicações que eu fiz. E tenta perceber que toda vez que eu multipliquei sinais diferentes, ó, deixa eu pegar uma cor aqui para destacar para você perceber com clareza isso. Sempre que eu multipliquei ó, sinais diferentes, ó, menos e o mais, o que deu como resposta? Ó? Resposta negativa. Vou olhar o outro que aconteceu isso. Ó. Esse aqui, ó, mais com menos, deu resposta negativa. Diferente de quando eu fiz a multiplicação entre sinais iguais. Ó. Menos vezes menos. Quanto deu? Deu mais. E aqui por último, ó, mais vezes mais deu sinal de mais também. Então, na verdade, a regra de sinal, caso você queira decorar, o correto é você aprender, mas caso você queira decorar, é sempre assim: sinais diferentes, resposta negativa. Sinais diferentes, resposta negativa. Sinais iguais, resposta positiva. Sinais iguais, resposta positiva. Então, na verdade, você não tem 4 coisas para guardar. Você só tem 2. Se eu estiver multiplicando sinais diferentes, mais por menos ou menos por mais, a resposta é menos. Se eu estiver multiplicando sinais iguais, menos vezes menos ou mais vezes mais, a resposta será sempre positiva. Então, de fato, é só isso que você precisa guardar. Então, voltamos ao exemplo. Nós tínhamos aqui, estávamos falando, da possibilidade da raiz de menos 4 ser igual a menos 2. Nós estávamos cogitando isso. Será que isso pode acontecer? E pelaquela premissa inicial, que depois eventualmente você pode voltar ao vídeo, dizia o seguinte, que isso só será verdade se esse menos 2 for elevado ao quadrado e a resposta der para a gente menos 4. Questionando, tá? Beleza. Agora a pergunta que provavelmente você deve estar se fazendo aí e que eu não falei até agora é o seguinte: da onde saiu esse 2 aqui? Por que eu estou fazendo esse menos 2 que é a minha raiz aqui, ó? Por que eu estou fazendo esse menos 2 elevado na 2? E por que não é na 3, na 5, na 7? É porque, na verdade, é uma convenção de que a raiz, chamada de raiz quadrada, ela tem o índice 2. Dá uma olhada aqui bem na esquerda. Eu estou colocando o número 2 aqui. Só que nessa mesma convenção diz que ela não pode aparecer ou não precisa aparecer. Então o que acontece? Esse 2 aqui que eu estou destacando ele aqui, ele não precisa aparecer, ele não tem obrigação de aparecer. Mas toda vez que eu estiver trabalhando com raiz quadrada, eu preciso lembrar que ele está escondido ali. Então, para fazer a operação inversa, da raiz quadrada, eu vou precisar daquele 2. Vou fazer mais um exemplo aqui para garantir que você vai entender. Então, olha só. Deixa eu limpar aqui.
Ó, eu vou fazer o seguinte para você, ó. A raiz quadrada, aliás, eu vou fazer uma raiz cúbica de 8. E eu vou dizer para você que isso dá 2. Por enquanto você acredita. Se eu disser que isso é 2, eu tenho que resolver da seguinte maneira. Eu tenho que dizer isso será 2 se e somente se 2, que é a minha resposta, esse cara é esse mesmo daqui, ó. Ele for elevado nesse expoente aqui, ó, esse 3 aqui, é esse carinha aqui de cima, se ele for elevado nesse cara, e a minha resposta for 8. Se isso der 8, de fato, a raiz cúbica de 8 corresponde a esse valor 2 aqui. Então o teste é, na verdade, resolver 2 na terceira. Quanto que é 2 na terceira? Isso é importante. Potência é multiplicação de fatores iguais. Esse cara aqui de cima, esse 3, que é chamado de expoente, ele indica para mim quantas vezes eu devo multiplicar a minha base. A base é esse cara aqui. É o 2. Então eu vou colocar o 2 e vou multiplicar ele por ele mesmo quantas vezes o expoente estiver indicando. E ele está indicando 3 vezes. Então é 2 vezes 2 vezes 2. E aí você vai fazer o seguinte. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Então, de fato, a raiz cúbica de 8, ou a raiz terceira de 8, você pode ler assim também, é 2, porque eu consegui fazer a operação inversa, que é a potenciação, e eu cheguei em 8, que era o que eu esperava. Então, o que acontece? Quando eu for trabalhar com a raiz quadrada de menos 4, supondo que ela seja menos 2, isso não vai dar certo. Você vai perceber aqui, ó. Porque menos 2 vezes menos 2, pela regra de sinal que a gente acabou de ver, ó, menos vezes menos, a gente viu que isso dá mais. Isso dá mais. Então não tem como ser ou voltar a ser menos 4. Isso aqui vai dar como resposta mais 4. Ou seja, o raiz quadrada de menos 4, por enquanto você diz que não existe. Tá? Não existe porque nós estamos estudando um conjunto numérico que até agora não nos permite fazer essa conta. Tá? Futuramente, quando você estiver lá no ensino médio, você vai descobrir que é possível fazer essa conta. Tá? Mas por enquanto a gente diz que não existe. Ok? Então vamos lá, para a gente deixar claro aqui. O que é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. A grande maioria de vocês sabe. Por que ela é 3? Porque se eu pegar esse 3 aqui, então eu digo assim, ó, C e somente C, esse 3 elevado no expoente 2, da onde saiu esse 2? Isso é daqui, ó. Lembra aquele 2 que não aparece? É esse aqui. Então, 3 ao quadrado, de fato, é 9. Então, eu posso garantir que a raiz quadrada de 9 é 3. Bom, o vídeo está ficando um pouco longo, tem mais coisas para a gente falar sobre isso, mas por enquanto é isso. Então, eu vou deixar indicado para você responder por enquanto. Atividades da página 18 à página 20 da apostila número 2. Então, você vai resolver exercícios da AP2, página 18 a 20, é o exercício de 1 a 4. De 1 a 4. Legal? Então, beleza. Qualquer coisa, se tiver dúvida, volta a ver o vídeo aí para você não perder os exercícios. São poucos exercícios, mas é um bom treino, tá bom? Obrigado e até a próxima.